Olá, meu nome é Ronaldo Manzoli, sou acadêmico da Faculdade de Pimenta Bueno e neste vídeo irei apresentar os conceitos básicos de um motor para desenvolvimento de jogos, com foco na linguagem de programação Java. Mas, afinal, o que é mesmo um motor de jogo? Pense no motor de jogo como a ideia por trás de uma casa. Todas as casas, de uma forma geral, possuem portas, janelas, paredes, quartos, cozinhas e banheiros, entre outras coisas. Entretanto, cada casa pode ser diferente uma da outra, pois elas podem possuir um número variado de quartos, por exemplo, ou terem uma parede mais grossa do que outras, ou um telhado de material diferente, etc. Ainda assim, ela continuará sendo uma casa. Podemos dizer o mesmo dos jogos eletrônicos. Todos eles possuem uma estrutura básica, uma ideia, que permite criar diferentes tipos de jogos, mas que no fim, por mais diferentes que sejam um dos outros, continuam sendo jogos. Para construir um motor de jogo, é necessário entender esta estrutura básica. A lógica básica por trás de todo jogo é simples e conta com duas figuras principais. Um deles é o update, que entende sobre a física do jogo. Ele é o cara responsável por calcular, por exemplo, quando um disparo inimigo atingiu ou não o jogador. Já o render, nossa segunda figura, é responsável por desenhar a tela para o jogador. O update sempre sabe o que está acontecendo dentro do mundo do jogo. Assim sendo, ele comunica os fatos ao render, que então poderá desenhar as telas a serem mostradas para o jogador. Tá, mas e animação? Você já brincou algum dia de fazer desenhos animados pintando diversos pedacinhos de papel com movimentos diferentes e depois deslizando-os entre os dedos para criar a ilusão de movimento? Pois é, o conceito é o mesmo. Só que, ao invés de utilizarmos pedaços de papel, pedimos ao render que desenhe frames ou quadros e os exiba um após o outro em uma velocidade rápida para criar a ilusão de movimento. Então, em um processo constante sem fim, o update fica calculando as novas posições de todos os elementos do jogo e enviando-os ao render para que ele possa saber o que e onde desenhar. Se um jogador apertar uma tecla para pular, o update informará ao render que o personagem pulou para que ele possa ser desenhado na posição de pulo, e assim por diante. Mas, e na prática, como fica isso? Você se lembra da planta da casa que representa uma ideia abstrata de uma casa, mas não é uma casa? Em Java, temos uma maneira simples de representar esse tipo de ideia. Basta indicar que a classe que estamos construindo é do tipo Abstract. Essa classe representará o coração básico do motor do jogo. Será a nossa fundação, ou seja, não é uma casa, jogo, ainda, mas já nos dá a noção de como esta casa deve ser construída. Isso, na prática, significa que nosso jogo herdará as características de nossa classe Game, que não pode ser instanciada diretamente. Ou seja, esta classe tem como objetivo definir características padrão a serem utilizadas por todos os jogos que foram produzidos a partir deste motor. Agora vamos falar da parte mais interessante do motor, o Game Loop. Se você olhar com carinho o código ao lado, vai perceber que já sabe do que estamos falando. Este é o nosso método run, ou seja, aquilo que será executado quando iniciarmos nosso jogo. Ele será executado continuamente enquanto o jogo estiver ativo. A variável active indica que o jogo foi iniciado e está sendo executado. O método load é responsável por carregar os recursos do jogo. Imagine o Leonardo da Vinci pegando seus pincéis e tintas, se preparando para pintar. Aqui, o update e render serão executados indefinidamente enquanto nossa variável estiver indicando que o jogo está em andamento. Ou seja, é o momento em que esses dois caras conversam entre si, primeiro calculando as posições e depois desenhando-as na tela para o jogador. Por fim, o método unload é o responsável por descarregar todos os recursos utilizados da memória quando o jogo não estiver ativo. O método load. Como o próprio nome sugere, o método load, carregar em inglês, nos permite carregar coisas necessárias para o funcionamento de nosso jogo.
É aqui que, muitas vezes, em jogos mais pesados, ficamos presos naquela famosa tela de loading. Vamos ver esse método load passo a passo. Aqui, definimos que nós mesmos iremos desenhar a tela quando quisermos, pois faremos isso manualmente. Aqui em Set Location, indicamos qual a localização da nossa janela. Em Set Visible, estamos apenas indicando que a janela deve ficar visível. Aqui estamos definindo nossa estratégia de buffering como Double Buffer, indicando que utilizaremos 2 frames, quadros, para a atualização da tela. Espera aí, Double Buffering? Você se lembra do conceito de animação? Esta ideia segue o mesmo conceito. O sistema aponta para um frame que deve ser exibido na tela do usuário. Este frame é chamado de Front Buffer. Enquanto isso, nosso render está desenhando o próximo quadro de animação em um frame chamado Back Buffer. Quando este quadro estiver pronto, ocorre o flip. Neste evento, o sistema passa a apontar para o Back Buffer, transformando-o em Front Buffer e o mostrando ao usuário. Este processo alterna entre 2 telas, sempre desenhando em uma, por trás, enquanto a outra é mostrada ao usuário. A esse processo damos o nome de Double Buffering. Mas não se preocupe, o Java encapsula isso e precisamos somente indicar qual estratégia queremos. Essa estratégia a gente está vendo, está aqui em Create Buffer Strategy. Estamos passando o parâmetro 2, indicando que queremos 2 quadros. Guardamos então essa estratégia de buffering em nosso atributo, Buffer Strategy, para utilizarmos nos demais métodos. Por fim, chamamos o método abstrato onLoad, que será implementado pela classe filha, geralmente nesse método que carregamos imagens e sons para o nosso jogo, sendo que esta implementação é geralmente feita pela classe filha ou outra classe dedicada da Game Engine. O método render. O método render é bastante simples. Primeiro, nós passamos um objeto Graphics 2G, já que no nosso caso do jogo estamos trabalhando em 2D, e nesse objeto, na criação desse objeto, a gente diz a ele que ele vai ser criado com a estratégia Buffer Strategy que a gente passou no passo anterior. Segundo, nós dizemos que esse objeto é da cor preta. Terceiro, pedimos para que o Graphics 2G preencha um retângulo do tamanho de nossa tela, ou seja, estamos pintando a nossa tela de preto de acordo com o tamanho da nossa janela. Quarto, chamamos o método da classe filha onRender e passamos nosso Graphics 2D frame preenchido de preto, ou seja, estamos criando uma folha em branco, ou neste caso preta, para passarmos ao nosso render da classe filha, que irá desenhar os objetos sobre esta folha preta. Na quinta posição, jogamos o nosso frame fora, já que já o passamos à nossa classe filha. E por fim, pedimos ao Buffer Strategy que mostre um novo frame, momento em que ocorre o flip, explicado anteriormente. Nos métodos onLoad e update, o método update, chamado em todas as voltas do game loop, o método update executa as lógicas contidas em nosso jogo. O método onUpdate chama o método de mesmo nome, que é implementado pela classe filha, a classe do nosso jogo em si, que irá conter a lógica particular deste jogo. Já aqui, pedimos para que o nosso método run aguarde para o caso de o sistema operacional precisar executar alguma tarefa. O método onLoad é chamado quando queremos fechar nosso jogo. Ele é o responsável por limpar e se livrar de todos os arquivos que nosso jogo guardou na memória durante sua execução. Nessa parte chamamos onUnload, que é implementado pela classe filha, a classe do nosso jogo em si, que irá conter o código para descarregar os arquivos da memória. A seguir, chamamos o Buffer Strategy e pedimos que ele se livre da estratégia que a gente pediu.
Por fim, jogamos fora a nossa janela. Nossa classe de motor terá alguns métodos abstratos. Estes serão implementados pela classe filha, o jogo em si. Portanto, nossa classe não precisa saber como eles funcionam, somente indicar que eles devem existir. Os links para o código completo dessa classe, o texto em que esta apresentação foi baseada, os slides e mais informações você encontra na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima.